2 Samuel, capítulo 18. Davi, pois, revistou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles comandantes de 1000 e comandantes de 100. E enviou a terça parte do povo ao mando de Joabe, e outra terça parte ao mando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e a outra terceira parte ao mando de Itai Geteu. E disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Mas o povo disse: Não sairás, porque se nós fugirmos, não farão caso de nós, e ainda que a metade de nós morra, não farão caso de nós, mas tu agora vales tanto quanto 10.000 de nós. Será pois melhor que da cidade tu nos ajudes. Então o rei lhes disse: Eu farei o que bem vos parecer. E pôs-se o rei à entrada da porta, enquanto saía todo aquele povo de 100 em 100 e de 1000 em 1000. E o rei mandou a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: Tratai benignamente por causa de mim ao jovem Absalão. E todo aquele povo ouviu quando deu o rei ordem acerca de Absalão a todos os capitães. Saiu, pois, o povo ao acampamento contra Israel, e houve a batalha no bosque de Efraim, e ali caiu o povo de Israel diante dos servos de Davi, e fez-se uma grande matança de 20.000 homens. E espalhando-se ali o exército pela face de toda a terra, foram mais os que o bosque consumiu dos do povo, que os que a espada consumiu naquele dia. E encontrou-se Absalão com os servos de Davi, e ia Absalão sobre um mulo, e o mulo se entrou debaixo de um espesso e grande carvalho, e prendeu-lhe a cabeça ao carvalho, e ficou entre o céu e a terra, pois o mulo em que ia passou adiante. E vendo avisou a Joabe, dizendo: Eis que vi Absalão pendurado em um carvalho. E Joabe respondeu ao homem que lhe dava nova: E vendo-o tu, por que não lhe feriste logo ali lançando-lhe a terra? E sobre mim, que te haveria dado 10 siclos de prata, e um cinto. E o homem disse a Joabe: Ainda que me importasse em minhas mãos 1000 siclos de prata, não estenderia eu minha mão contra o filho do rei, porque nós ouvimos quando o rei te mandou a ti Abisai e a Itai, dizendo: Olhai que ninguém toque no jovem Absalão. Por outra parte, haveria eu feito traição contra minha vida, pois que ao rei nada se lhe esconde, e tu mesmo estarias contra mim. E respondeu Joabe: Não perderei tempo contigo. E tomando 3 dardos em suas mãos, fincou-os no coração de Absalão, que ainda estava vivo em meio do carvalho. Cercando logo 10 rapazes escudeiros de Joabe, feriram Absalão, e acabaram-lhe. Então Joabe tocou a trombeta, e o povo deixou de seguir a Israel, porque Joabe deteve ao povo. Tomando depois Absalão, lançaram-lhe um grande fosso no bosque, e levantaram sobre ele um muito grande amontoado de pedras, e todo Israel fugiu, cada um às suas moradas. E havia Absalão em sua vida tomado e levantado-se uma coluna, a qual está no vale do rei, porque havia dito: Eu não tenho filho que conserve a memória de meu nome. E chamou aquela coluna de seu nome, e assim se chamou o lugar de Absalão, até hoje. Então Aimás filho de Zadok disse: Correrei agora, e darei as novas ao rei de como o Senhor defendeu sua causa da mão de seus inimigos? E respondeu Joabe: Hoje não levarás as novas, as levarás outro dia, não darás hoje a nova, porque o filho do rei está morto. E Joabe disse a um cuxita: Vai tu, e dize ao rei o que viste. E o cuxita fez reverência a Joabe, e correu. Então Aimás filho de Zadok voltou a dizer a Joabe: Seja o que for, eu correrei agora atrás do cuxita. E Joabe disse: Filho meu, para que has tu de escorrer, pois que não acharás prêmio pelas novas? Mas ele respondeu: Seja o que for, eu correrei. Então lhe disse: Corre. Correu, pois, Aimás pelo caminho da planície, e passou diante do cuxita. Estava Davi naquele tempo sentado entre as 2 portas, e o atalai havia ido ao terraço de sobre a porta no muro, e levantando seus olhos, olhou, e viu a um que corria sozinho. O vigilante deu logo vozes, e o fez saber ao rei. E o rei disse: Se está sozinho, boas novas traze. Entanto que ele vinha aproximando-se, viu o vigilante outro que corria, e deu vozes o vigilante ao porteiro, dizendo: Eis que outro homem que corre sozinho. E o rei disse: Este também é mensageiro. E o vigilante voltou a dizer: Parece-me o correr do primeiro como o correr de Aimás filho de Zadok. E respondeu o rei: Esse é homem de bem, e vem com boa nova. Então Aimás disse em alta voz ao rei: Paz.
E inclinou-se à terra diante do rei, e disse: Bendito seja o Senhor Deus teu, que entregou aos homens que haviam levantado suas mãos contra meu senhor o rei. E o rei disse: O jovem Absalão tem paz? E Ahimaás respondeu: Vi um grande alvoroço quando enviou Joabe ao servo do rei e a mim teu servo, mas não sei que era. E o rei disse: Passa, e põe-te ali. E ele passou, e parou-se. E logo veio o Cuxita, e disse: Receba a notícia, meu senhor o rei, que hoje o Senhor defendeu tua causa da mão de todos os que se haviam levantado contra ti. O rei então disse ao Cuxita: O jovem Absalão tem paz? E o Cuxita respondeu: Sejam como aquele jovem os inimigos de meu senhor o rei, e todos os que se levantam contra ti para mal. Então o rei se perturbou, e subiu-se à sala da porta, e chorou, e indo, dizia assim: Filho meu Absalão, filho meu Absalão. Quem me dera que morresse eu em lugar de ti, Absalão, filho meu, filho meu.